a minha apresentação, ok? Bom, gente, eu me chamo Fabiana Pires e tenho algumas funções dentro de tudo, até que o próprio Cleiton falou, de empresária. Hoje eu me encontro, empresária, pastora, mentora do consultoria, arquiteta e diplomata civil. Então, dentro de todo esse contexto, eu tenho algumas coisas muito importantes e eu tenho certeza que você vai se conectar a tudo aquilo que Deus tocou no meu coração para trazer para você aqui. Eu preparei um conteúdo incrível, eu estou bastante feliz em poder compartilhar com vocês um pouco da minha vida e vou contar para vocês, quem não me conhece aqui, quem não me conhece, levanta a mão. Ok, muita gente. Algumas pessoas já me assistiram aqui no último NEC que eu participei. Eu vou passar aqui, então, vou contar rapidamente a minha história para vocês. Bom, essa é a minha família. Eu sou casada há 25 anos com o Alexandre Vitalino e sou mãe do Heitor. O Heitor é autista, não verbal, e eu aprendo muito com o Heitor. Foi uma das maiores lições da minha vida. E a Fabiana Pires é uma menina que nasceu numa comunidade do Rio de Janeiro, cujo nome vulgo vai quem quer. Já sabe, né? E volta se puder. Se tu tiver coragem de subir o morro comigo, eu te levo lá. Então, a Fabiana, ela se encontrou com o Alexandre nessa mesma comunidade. Nós somos amigos de infância. Nos conhecemos na mesma comunidade, né? Eu gosto de falar da favela mesmo. E o Alex era meu amiguinho de infância. Alguns aqui já escutou que eu conheci ele soltando pipa. E o Alex foi uma dos meus patos que eu cortei cheião de linha. Porque eu sou empreendedora desde criança. Eu cortava as pipas dos moleques para vender para os próprios moleques. Se eu pudesse dar outro nome, sequestradora de pipa, vem pegar o resgate. Aí um dia que o Alex vai aprender a soltar pipa junto com o irmão dele, menino nerd, caçula de 9. Tá eu lá com o boné para trás, com o cerol na mão, preparada para cortar o próximo pato, e quem sobe na laje? O Alex. Quando eu vejo o Alex botando a pipa dele com aquela linha branquinha, aquele dezão assim que ele acabou de comprar, eu fiquei esperando pacientemente. O irmão dele, gago, disse, não corta ela, não, porque ele está aprendendo. E não corta porque ele está aprendendo. E eu esperei o Alex colocar, esticar a linha, ficar com ela bem esticada. E eu cortei o Alex, aparei ele pela rabiola. E ele está 30 anos na minha casa porque essa pipa eu não quis devolver. Bom, são 30 anos de história completamente diferentes. Essa é uma verdade. Eu conheci o Alex exatamente nesse momento. Ele era vendedor de verdura com a família dele nordestina. E eu, uma menina de comunidade, catadora de latinha, de papelão, vendedora de sacolé. Eu sempre empreendi desde criança, aprendi a encontrar um meio de sobreviver e viver, porque de tudo que eu fui fazendo, eu tirei muitas experiências. Quem aqui tem experiência na vida de coisas difíceis que você passou? Levanta a mão aí. Então, a gente tem a escolha de fazer o que a gente quiser com as coisas que acontecem com a nossa vida, e o que aconteceu com a minha vida, eu ressignifiquei. Vou passar aqui. Bom, essa é da casa da minha comunidade que minha mãe comprou, foi um barraco, meus pais compraram uma casa sem banheiro. E essa falta nasceu o meu propósito, porque a primeira construção, meu primeiro projeto de arquitetura, nasceu no banheiro dessa casa. Eu fiquei muito indignada com essa falta, e eu comecei a intensamente, depois da escola, catar latinha, papelão, e eu vivi a experiência de conseguir fazer um desenho numa folha de caderno e ver esse desenho se realizar. Aí eu me apaixonei por construir uma coisa que eu idealizei dentro do meu coração. Então, da falta nasceu o meu propósito, e a minha primeira construção foi o banheiro dessa casa. E eu acredito muito nisso, eu falo sobre isso, eu vivo isso, que a nossa falta, ela muitas vezes vai trazer a nós o nosso propósito. Eu não sei o que está te indignando hoje.
Eu não sei o que está te faltando hoje, mas eu aprendi uma coisa como uma boa catadora de latinha, de papelão, e vivia muito no lixo. Eu pegava muitas coisas que as pessoas jogavam fora e eu ressignificava, ou seja, eu reformulava. Eu construía algo, inclusive depois disso, na arquitetura, a utilizar peças que as pessoas jogam fora. Eu aprendi que a criatividade ela nasce com o princípio da necessidade. Ninguém cria nada que não precise. Quando tem pronto, qual é normalmente o comportamento das pessoas? Você vai comprar o que já existe. Você vai buscar uma resposta pronta. Mas quando não se tem resposta, quando não se tem o produto ideal, quando não se tem a receita, ou melhor, o ingrediente para a receita ideal, você acaba se indignando e criando, vamos dizer assim. E aí você consegue fazer aquilo que você não faria se você tivesse com tudo nas mãos. Bom, pode passar? Hoje eu construo mansões e eu já construí 3.896 banheiros. Bom, tudo começou com uma indignação do banheiro que não se tinha e se tornou um propósito. E a nossa empresa de arquitetura já tem 20 anos no mercado. E sabe o que eu adoro construir? Banheiro. Agora eu já me acostumei, mas quando vez que eu construí um banheiro lindo, de luxo, para uma madame, já fiz banheiro de 100 metros quadrados, porque tinha gente com a mesma indignação que eu, acredita? Ela disse, o meu problema sempre foi banheiro. Eu falei, caraca, o meu também. De vez em quando vai sair uma gíria da carioca. E aí eu fiz aquele banheiro maneiríssimo, eu ia lá, claro, tirava foto no banheiro, entrava na banheira dela, e eu me sentia assim realizada, gente, era algo mais profundo do que eu. Sabe o que é gostoso na vida? É a realização. Quando a gente realiza um sonho, quando alguma coisa foi algo que nos incomodou profundamente, quando você não tinha um carro e entra no seu primeiro carro, quando você constrói uma coisa que era o teu sonho, a sua casa, eu tenho uma satisfação absurda em entregar a casa que era o sonho da família que está construindo junto comigo. Um dos meus últimos projetos foi um jogador do Catar, mas ele era um menino lá da comunidade, que jogava futebol com uma chuteira de um pé e de outro modelo. Ele juntava 2 tipos de chuteira diferentes para ele conseguir jogar bola. Ele se tornou um cara famoso, ele foi jogar fora do país e hoje ele é um cara extremamente conhecido lá fora, no Catar. E eu fui construir a casa do moleque. Gente, que coisa maravilhosa poder realizar o sonho de alguém que veio lá de baixo, transformou a realidade e construiu história. Bom, minha palestra, já quero dizer para você que eu quero ativar você, eu não quero motivar você para você rir aqui e amanhã lá fora você está do mesmo jeito. Eu quero trazer para o seu coração que existe um potencial em Deus para transformar qualquer realidade, qualquer situação, não importa qual seja. Deus te deu inteligência, sabedoria, capacidade para você ressignificar a sua história e ser bem-sucedido. Você acredita nisso? Então, que bom, Nino. Bom, tudo o que hoje é grande, essa é a parte da empresa da construtora, que eu também, o escritório de arquitetura tem 20 anos e a construtora 18. Um dia, volta lá de novo. Um dia começou pequeno. Bom, eu tirei essa foto para ostentar aquele computador ali. Porque, gente, vou falar, cara, isso aqui era meu sonho da vida, eu consegui desenhar no computador, porque eu comecei a desenhar na mão, papel manteiga, gilete para raspar quando errava, né? Tem algum arquiteto aqui, gente? Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande. Quando eu comprei esse computador, eu fui lá, comprei um filme da Kodak para tirar essa foto. E guardei ela como o meu projeto de realização, porque aí era o quarto da minha casa, que foi feita por Alexandro e eu. O Alex e eu construímos com as nossas próprias mãos. Eu fui a pedreira e ele foi o ajudante. Eu sempre brinco porque o Alex, como ele hoje é professor de matemática e física, ele sempre foi um cara bem nerd,
uma das primeiras, maiores contatos que eu tive com o Alex foi tendo aula de matemática. Todo mundo na comunidade pagava aula de reforço para o Alex, menos eu, que pagava com beijinho. Era tudo de graça para mim. E aí eu levei o professor para casa, que eu não sou bobo. Como eu queria ser empresária, o que eu pensei? Moleque inteligente, sabe fazer conta? Administrativo. Adivinha o que o Alex é na empresa hoje? Financeiro. Eu estava escutando ali a palestra e falei, gente, ele é igualzinho meu marido. Óculos, tudo, Cleito, igualzinho. Eu falei, Jesus, sua esposa deve ser o quê? A cara dele. Ele é bagunceiro igual a mim, não, né? Ah, que bom. O Alex, não sei como ele me aguenta esses anos todos, gente. São 30 anos, né? Imagina. Com um perfil completamente diferente do meu. Eu sou a agitação dele e ele me puxa no freio de mão, no talo. Quase que eu capoto. Eu costumo brincar, eu nem ando, gente, nem com cartão de crédito, nem com cheque, nem com nada, porque o Alex não deixa. Ele nunca sabe qual é o dia que eu vou sentir algo no coração e vou dar uma bênção para alguém. Ele disse, você não vai abençoar mais ninguém, ouviu? Quando você tiver que orar para abençoar alguém, ora e fala comigo. Então tá bom, beleza. Nós começamos pequeno, nós desenvolvemos uma história. Pode passar? E no início de tudo, nós imaginávamos que nós iríamos, jamais pensávamos em transformar a vida das pessoas através das nossas palestras de casais, para famílias atípicas. Quando a gente levou um choque emocional de descobrir que o Heitor seria autista não verbal, bom, primeiro, eu falo igual uma tagarela, meu filho não fala. Meu marido é professor e nunca conseguiu ensinar meu filho a escrever o próprio nome. Nós vivemos uma vida de olhar para essa história toda e aquilo nos fazia mal. 2 adolescentes, eu uma menina de família disfuncional, minha mãe era alcoólatra, meus familiares tinham muito problema com álcool. E eu vivi uma vida completamente disfuncional e difícil. Me converti através de uma avó, que foi morar dentro daquele barraco lá, irmã do Coque, Francelina Maria de Jesus, óleo ungido, oração, não tinha piolho, não tinha nada que resistia ao óleo da minha avó. Nós noivamos, nós casamos, e nós fizemos Jocum, a PEC Brasil. Inclusive, quem fez o meu casamento foi a Mary Duarte e o pastor Cláudio Duarte, que são meus amigos. O Claudinho era motorista da empresa onde eu era operadora de máquina, quando a gente se conheceu. E a Mary Duarte costurou o meu vestido, esse vestido que está aqui, foi a Mary Duarte que fez, e o Cláudio Duarte preparou toda a minha festa, porque ninguém sabe que o Cláudio Duarte também tem dotes de decorador. E exatamente, tivemos experiências lindas. O Cláudio hoje é um homem incrível, cresceu absurdamente, essa família tem sido uma bênção para essa geração. Mas a gente não imagina o que algumas decisões vão trazer para o nosso futuro, nosso destino. Ontem mesmo eu estava dizendo para um funcionário que estava reclamando de algumas coisas que vieram acontecendo na família dele. Eu disse, para tudo agora e começa tudo de novo. Para que nos próximos anos você me conte uma história diferente. O seu estado atual não te define. Foi uma das primeiras pregações que a minha avó fez comigo quando eu encontrei uma abóbora no lixo. Eu fui catar papelão, tinha uma abóbora dentro da caixa do lixo. Eu abraço a abóbora, levo a abóbora abraçada por cima do morro, e no meio do caminho eu pensei, cara, a abóbora estava no lixo, está contaminada. Mas a minha avó já estava com essa história de que óleo ungido resolve tudo. Vamos ungir a tal da abóbora. Subi empolgadíssima para ungir a abóbora e comer a abóbora, né? Naquele momento, minha avó, quando ela lavou a abóbora, corta a abóbora no meio, ela me faz 2 perguntas e me traz uma maior, mais forte experiência da minha vida. Ela me pergunta o cheiro e a cor da abóbora. Perguntas estranhas, né? E ela mandou cheirar, e eu disse, tem cheiro de abóbora. E ela me disse, tem cor de quê? Eu disse, abóbora. E ela, mas não nasceu no lixo? Então, ela deveria ter cheiro de lixo e cor de lixo. Eu disse, pois bem, nasceu vó no lixo. Mas ela, então, essa abóbora nasceu no lixo porque um dia lançaram a semente dela no lixo. Ela não teve opção.
Ela extraiu tudo que ela tinha do lixo, mas manteve a essência dela viva e intacta. É por isso que ela não tem cheiro de lixo, é por isso que ela não tem cor de lixo, é porque ela não tem cara de lixo. Porque nem tudo que nasce no lixo é lixo. Os lugares não definem as pessoas. O que faz uma pessoa bem resolvida é o que ele decide ser no lugar que é colocado. Eu não pude escolher, eu fui plantada. Não havia opção para mim. Eu estou dizendo aqui para você que muitas pessoas não escolheram o lugar onde estão plantados. Nós não tivemos como escolher a estrutura familiar, o tipo de educação que tivemos, mas nós podemos hoje decidir o que nós queremos fazer com isso. Minha avó, a irmã do Coque, do ciclo de oração, Assembleia de Deus, lógico que eu também me tornei uma, né? Fui dirigente de ciclo de oração uma vida. Me trouxe uma palavra poderosa para o meu coração que mudou o meu destino. Sabe qual a importância de estar num lugar como esse? É ter a oportunidade de escutar palavras poderosas que vão mudar o destino. Eu fiquei impactada quando o Cleito ele trouxe algo muito forte para esse advogado. Porque eu tenho certeza que, assim como para nós foi totalmente marcante, também será para a sua vida. Nem sempre aquilo que a gente vai ouvir é agradável, é confortável. Na história bíblica, nós vamos ver personagens, homens e mulheres, que viveram uma realidade muito além daquilo que elas estavam fazendo no momento. Ou seja, elas nasceram, elas viveram uma história de vida complexa e transformaram tudo isso em um testemunho maravilhoso que nos dá a palavra de Deus hoje. Pode passar. Então, hoje nós somos palestrantes de casais e ajudamos famílias especiais, porque o Heitor, ele veio como algo não programado para nós. E eu cheguei a me questionar a Deus. Por ter sido evangelista, eu disse anteontem na live que nós fazemos todos os dias às 6h12 da manhã, a Grace e eu, que eu passei 5 anos. Eu namorei, noivei, casei, fazendo uma rotina de ir todo domingo no Hospital do Saracuruna, em Duque de Caxias, visitar pessoas que não tinham visitas. Aí você imagina, eu evangelizei, fiz muitas coisas na igreja, eu tinha uma sensação de que eu era perfeita e que tudo aconteceria perfeitamente na minha história. Mas foi tudo tão perfeito que Deus trouxe a mim uma criança especial e eu recebi um título, mãe especial. Eu sou atípica. Não tem ninguém igual a mim. Não tem modelo para eu copiar. A minha casa é única. O meu marido é único. O Heitor é único. E nós estamos muito felizes com isso. Pode passar. Bom, hoje somos palestrantes, como foi dito, e nós ajudamos centenas de famílias especiais. Mas eu só consegui entender isso quando eu ressignifiquei meus dias difíceis. Quando o Heitor fez 3 anos, ele estava tendo que fazer uma triagem para eu receber o diagnóstico, se ele era autista, não era, como seria. E eu precisei frequentar alguns ambientes que eu não gostaria de ter ido. Os tratamentos, as terapias. E no dia que eu decidi transformar a minha história e falar melhor sobre isso, e usar isso como potencial para mudar as vidas, foi o dia da maior frustração que eu tive na escola. A minha primeira homenagem do Dia das Mães. Meu filho não cantava. Meu filho não escrevia. Meu filho não fazia o que todo mundo fazia. Eu vou assistir aquela homenagem completamente assustada. E eu me lembro do quanto meu coração doía, pulsava, e eu questionava, por que, Deus? O Senhor me trouxe uma situação como essa. Naquele primeiro momento, parecia que eu estava sendo humilhada. Eu não ia contar essa história agora, mas o Espírito Santo de Deus toca o meu coração para mostrar para você que nem tudo vai acontecer na linha reta da qual você imaginou, chamada perfeição. Eu paro no meio daquelas mães todas ali, e não era nem uma homenagem só de mães, já estava iniciando um outro projeto chamado O Dia de Quem Cuida de Mim. E do meu lado um casal completamente alcoolizado, às quase 11 horas da manhã,
e a filha deles, Linda. Começa a música e ela canta, dança e faz toda a cenação. E eu olho para o casal alcoolizado e penso, aí, ele não merece, eu que merecia. E eu não conseguia ver o Heitor, eu estava apavorada, porque as pessoas seguravam ele até alguém soltar ele e começar a rodar na ponta dos pés em volta das crianças e fazer um movimento completamente diferente da coreografia que estava todo mundo fazendo. Quando eu olhei para trás, eu pensei, vou sair correndo. Me deu pânico. Mas eu amo as tias do coque, tinha uma do meu lado. Ela pegou no meu braço e me deu um chacoalhão. E falou, preste atenção. As crianças estão cantando. O seu filho está dançando. Receba a dança dele. Que bom que só tinha 2 minutos. Ainda faltavam mais 2 para eu começar a dançar também. Para eu mudar a minha chave. Para eu olhar que a insatisfação ela é inimiga. A comparação é inimiga da satisfação. Perdão. Enquanto eu continuasse comparando a minha vida, a minha história, a minha família com outras pessoas, eu nunca seria satisfeita, agradecida por aquilo que era meu. E meu filho estava dançando. Eu amei aquela dança. E se vocês que me acompanham nas redes sociais veem, eu danço com o Heitor até hoje. Inclusive, o nosso ponto de comunicação são algumas coreografias, né? O Heitor adora dançar comigo e eu amo dançar com ele. Pode passar. Bom, pode passar? Bom, eu tive várias crises e uma delas foi a depressão, quando descobri que o Heitor era autista e a minha empresa quebrou. Bom, minha empresa quebrou, mas a Fabiana Pires quicou, porque eu nunca fiquei no chão, eu sempre me levantei. E ali está o resultado de síndrome do pânico, princípio de derrame facial, olheiras, e a tentativa de começar a construir uma casinha para vender, para ver se eu levantava dinheiro, até eu ressignificar uma história inteira e trazer para mim uma nova vida através da minha dor. O fracasso não nos quebra, ele nos molda até nos tornarmos quem Deus nos chamou para ser. O que você vai fazer com os dias difíceis que estão acontecendo na sua vida? Você tem uma escolha. Você pode transformar todos eles. Porque a crise não me parou. Ela me obrigou a criar e a reagir. Pode passar. Bom, aqui eu já estava completamente sem identidade. Aquela ali é a irmã do Coque, tá? Ó, Fabiana Pires. Parece comigo? 110 quilos, depressiva, continuava vivendo uma vida espiritual cristã. E aqui eu dirigia Círculo de Oração. Lá em Xerém, a terra dos mantos dos mais mistérios profundos, Jorginho de Xerém, irmã Terezão, Gabriela Lopes, né? Toda a galera está lá. Pode passar. Mas aqui, a partir daquele momento em que eu entendi o que Deus tinha para a minha vida, eu me transformei em outra mulher. Eu levantei a minha autoestima, eu traduzi a minha história nos meus dias difíceis e eu refiz toda a minha construção. Eu estou acabando de me recuperar de uma abdominoplastia, porque eu não vou ser uma pastora qualquer. Eu estava agora há pouco de cinta, tirei, tá? E eu estou me recuperando de uma abdominoplastia, porque ninguém merecia aquela barriga que eu estava, gente. Agora eu sou uma pastora tchutchuca. Vocês podem aplaudir meu corpinho de novo? E eu pude reconstruir, e eu coloquei 4 mulheres diferentes, porque são 4 funções que eu acho importantes na minha vida hoje, mas eu sou muito mais do que isso. Nós temos vários modelos. Eu quero falar um pouco sobre isso, daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou fazendo as 4 imagens e eu estou mostrando para vocês 4 versões de mim. Pode passar? Bom, depois disso tudo, eu assumi minha identidade em Cristo e comecei a trabalhar com as mulheres da comunidade para transformar a realidade delas, como a minha foi transformada. A minha história se tornou uma manivela de manipulação, ou melhor, de ação para aquelas mulheres. E eu começo a fazer um trabalho chamado Começando do Zero para mulheres empreendedoras.
E foram mais de 4.000 famílias em que nós ressignificamos a sua vida de empreendedores. Sabe aquela pessoa que tem um produto maravilhoso, mas ela pensa que não dá condição de fazer porque ela não tem uma cozinha boa? Então, eu fui na comunidade, eu comecei a frequentar a casa dessas mulheres e elas usarem as panelas que ela tem, a cozinha que ela tem, o negócio que ela tem e transformar isso em empresa. Eu tenho vários cases de sucesso, mulheres que se tornaram empresárias, mulheres que abriram uma carrocinha e hoje estão na 3ª loja. Uma mulher que abriu uma pequena autoescola, hoje está na 12ª autoescola. Uma menina que começou a fazer bijuteria em casa porque estava vivendo de hemodiálise, se transformou na Vic Biju. Transformar histórias e realidades através dos nossos processos. É isso que Deus nos chamou para viver e para fazer. Pode passar. Bom, eu termino essa parte de apresentação dizendo para você que, embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Você pode começar hoje. Nunca é tarde para você recomeçar. Pode colocar, por favor, a minha palestra. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante. E o Cleiton ele acabou falando sobre isso e eu creio que será algo que vai acrescentar um pouco mais diante de tudo que você já ouviu e já aprendeu do professor de forma muito inteligente. E eu gosto desse tema, porque esse tema foi o tema que conduziu muitos dos meus comportamentos, da minha história, e me conduz até hoje a compreender um pouco melhor sobre o empreendedorismo. A maturidade empresarial, o limite invisível do crescimento, porque nenhuma empresa cresce além do dono. A sua empresa, o seu negócio, ele vai bater numa trave, que é você. Nenhuma empresa vai crescer além do que você é, do que você pensa e do que você faz. Mas por que isso? Porque todo mundo que aqui está nessa manhã, que tem um negócio, teve esse negócio inicialmente sendo gerado no coração. Inicialmente era um propósito, era um sonho. Você imaginou esse negócio. Você idealizou o negócio. Você ficou pensando no negócio. Escutamos aqui o nosso querido amigo advogado dizendo, eu estudava querendo abrir um escritório. E nós começamos a movimentar os desejos, os projetos, tudo dentro de nós. Então, como alguém que está gerindo um projeto, que está fazendo com que ele nasça no coração, é o total responsável da onde ele chega. Olha para quem está do seu lado e diga assim, seu negócio está aonde você chegou, no limite. O limite do seu negócio é você. É você a única pessoa que pode atrapalhar o crescimento, o desenvolvimento e a ação do seu negócio. Pode passar. Bom, a expectativa e a realidade. Empreender não é o mais difícil. O difícil é sustentar o que você começou. O Cleiton falou assim, vocês entenderam? Eu vou dizer, dorme com um bagulho desse. Olha só, gente, começar é empolgante. Sustentar seleciona. O mercado não sobrevive de gente empolgada. Empolgados não dão conta de dar continuidade. Não adianta viver uma vida empresarial ou empreendedora deslumbrada. Começar exige coragem. Sustentar exige maturidade. Porque os altos e baixos vão acontecer. E o que você vai fazer com esses dias revela o nível de quem você é. Eu podia ter vergonha de dizer para você, mas hoje eu tenho muito orgulho de falar. Eu tentei 6 vezes negócios diferentes e eu quebrava, não dava certo. Mas não tinha a ver com produto. Não tinha a ver com mercado.
tinha a ver com a minha mente. E como eu pensava. Empreender não era o mais difícil. Difícil é sustentar. Difícil é assumir. Difícil é manter. Por que você acha que muita gente fica pensando muitas mil vezes se faz ou se não faz? Se abre ou se não abre? Se compra ou se não compra? Porque quando vai se autoavaliar, sabe que não tem capacidade de sustentar o que começa. Eu podia dizer para você que isso é só sobre empreendedorismo, mas isso é sobre a vida. Eu estou com mais de 70 mentorados agora na Level Up com a Grace. Eu ouço várias pessoas. E quando eu vou escutar, por exemplo, a relação sobre casamento, tendo 30 anos com a mesma pessoa, eu sempre digo, na hora de casar, uma empolgação só. Mas o caráter está no sustentar. É o sustentar que segura. E é nessa hora que a gente descobre se a gente tem ou não capacidade de chegar no limite, ou melhor, no sonho, na realização do sonho. Daquilo que você um dia almejou empolgado. Aquilo que você um dia pensou que seria maravilhoso, deslumbrante. E hoje você bate na trave da realidade. Impostos. Colaboradores. Problemas. E não é simplesmente o fato de eu abrir uma empresa para ter um faturamento. E a maioria vai dizer. Eu perguntava para as mulheres do Começando do Zero, chamava a família, o esposo, os filhos para conversar. E eles diziam, por que vocês estão abrindo uma empresa? Porque a gente quer ficar rico. Falei, que legal também. Eu ainda faço assim, ó. Eu também quero. Bom, vamos começar agora ao caminho da riqueza. E vou te falar, ele é esburacado, tem morro, tem montanha. Tem gente tentando te derrubar de lá. E quanto mais alto, mais vento. E quanto mais vento, mais risco de cair você tem. Pode passar. O verdadeiro limite do seu negócio não está, no mercado. O seu negócio parou em você. Nossa. Quando eu paro para pensar nisso, foi exatamente a frase que um amigo de infância, que não é empresário, percebeu que eu estava naquele estado emocional que eu mostrei ali para vocês na foto. Ele me sacudiu e falou, você não reparou que o seu negócio parou em você? Porque se enquanto você não se levantar, porque todo mundo vai porque você acredita. Foi gerado em você esse negócio. É quando as pessoas olham para você, elas se sentem motivadas a continuar. Eu estou apaixonada por essa igreja, eu sempre acompanho o bispo olhando a obra ali, que eu gosto muito de obra, e ele está lá no vídeo me empolgando, eu fico empolgada com o vídeo que ele faz. A gente quer viver uma empolgação verdadeira, um desejo verdadeiro de alguém que está transmitindo, que está sentindo de forma tão poderosa que a gente quer participar. A gente quer viver. A gente quer contribuir, a gente quer estar dentro. Mas se o seu negócio está declinando, talvez porque você está declinando. Você já não é mais o mesmo. E você talvez esteja como um desistente. A fé, ela não dá certeza de que a gente vai 100% conseguir alcançar tudo. Mas ela nos dá clareza de quanto é importante eu continuar indo. A fé me impulsiona a fazer, mesmo que eu não saiba qual o resultado que vai dar. A fé me impulsiona a continuar, mesmo que eu não saiba onde ainda eu vou chegar. Mas eu sei de uma coisa, o movimento de fé
que eu estou fazendo não me permite ficar no mesmo lugar. Eu vou partir de um lugar para o outro. E isso é certo. É por isso que eu não paro. Quando a JPV, aquela empresa da imagem que eu postei inicialmente, quebrou na parte da construtora, eu peguei um contrato de rodovia muito alto e a concessão da rodovia teve um problema e não fizeram pagamentos durante 8 meses. Eu não dei conta de continuar. E aquele monte de carro, aquele monte de funcionários trabalhando, precisavam receber. Eu vou vender aquela casinha que eu tinha feito junto com o Alex para pagar as pessoas. Vou morar de aluguel, lá no ponto final de Xerém. E aí, em 2013, eu tinha 5 meses que eu tinha pego o diagnóstico do autismo do Heitor, morando na casa de aluguel, recomeçando minha história. Tem a tromba d'água lá em Xerém. Eu estava lá. Uma noite de 3 de janeiro, estava pendurada no telhado, sem saber como eu ia fazer da minha vida. Só tinha meu filho, meu marido e eu, enrolados. O Heitor estava enrolado numa manta. E naquela hora eu vou começar a orar e dizer, Deus, não estou entendendo. Parece que está tudo difícil só para mim. Está tudo errado. E o Espírito Santo de Deus trouxe uma frase que não é nem bíblica na minha cabeça naquela hora. Quando eu olhei para o céu estava estrelado, porque a tromba d'água não tinha a ver com o clima, tinha a ver com uma catástrofe. E algo veio dentro de mim. Dizem que quem perde o telhado ganha as estrelas. Você pode começar. Não é o que aconteceu com você. É o que eu estou fazendo em você. O que Deus está fazendo em você é maior do que aquilo que Ele vai fazer através de você. Daí um CNPJ não te define, um título não te define, um cargo não te define, um nome forte não te define, porque quem tem um nome forte, normalmente não fique tão preocupado com os títulos, né? Então, pode passar? O limite invisível, que daquilo que a gente realmente não consegue ver nas planilhas da nossa empresa. Não aparece no caixa. Nenhuma empresa cresce além da maturidade do dono. O limite não está no mercado, nem no produto e nem na equipe. Porque tudo isso aqui, como o nosso querido Cleito disse, é possível de ser treinado. Eu não estou olhando para um mercado em crise. O céu nunca esteve em crise. Sempre haverá um milagre para mim. Sempre haverá um lugar para que eu possa prosperar. Pode passar. E a estrutura de um líder maduro é o que eu gostaria de começar a explicar para vocês, algo muito profundo em que eu tenho aplicado para os meus mentorados. Todo líder é sustentado por 3 inteligências. A inteligência do QI, o QE e o QS. O coeficiente intelectual, emocional e espiritual. Bom, o intelectual te dá estratégia e você resolve os problemas. O emocional te dá autogoverno e você governa as emoções. E o espiritual te dá direção e você define o destino. E se você alinha essas 3 bases, você consegue ter maturidade. Pode passar. Eu criei uma pirâmide na estrutura de um líder maduro, que é o triângulo das inteligências que nos formam. Porque não adianta nós misturarmos as maneiras de agir dentro do negócio, da vida. Então, eu fiz esse desenho criando tipo um quebra-cabeça para você entender o seguinte, que a inteligência espiritual define para onde
as decisões nos levam e nos conduzem. Ela fala da direção, do propósito, do valor, do discernimento. O QI, que é o intelectual, define como resolver os desafios e construir os resultados, né? Os conhecimentos, mentoria, curso, diploma, e tudo que você tem capacidade de buscar, humanamente falando, faculdades, e você estuda, e você trabalha o seu intelectual através do conhecimento. Mas o emocional, ele vai definir o governo das nossas emoções, a nossa inteligência emocional, gestão da emoção, autoconhecimento, autocontrole, domínio próprio e maturidade. Eu escrevi ali embaixo um texto de Provérbios de Salomão, que diz que melhor é o longânimo do que o valente que domina seu espírito, do que o que torna uma cidade forte. Pode passar. Correndo aqui, porra. Essas 3 inteligências sustentam qualquer negócio. Se uma delas falha, o crescimento não se sustenta. Minha pergunta é, você já se viu misturando isso? O Cleito disse sobre ele ser pastor e não orar na empresa. E eu sei exatamente o que é fazer ao contrário do posicionamento do Cleito, misturar tudo. Eu transformei minha empresa em cabide de emprego de irmão desempregado. Então, quando a gente tinha culto na empresa, quando tinha vigília, ninguém ia trabalhar no dia seguinte. Certo? Porque, afinal de contas, pastora, a gente passou a noite toda orando pela sua empresa. Gente, imagina isso no crente carioca. O paulista ainda vai ser um pouco mais alinhado, mas o carioca, ele mete logo um somebody love. Então, gente, a empresa cheia de gente incompetente, mas todo mundo é crente e jura que estão cheios da unção. E quando ele não resolve o problema, ele diz, vamos orar, pastora. Vai dar tudo certo. Quando a gente mistura as inteligências e o trabalho, fica uma bagunça. É louco ver a síndrome do herói. Eu ganhei dinheiro, agora eu contratei meu pai, meu irmão, meu tio, e está tudo cheio de parente na sua empresa. E ninguém quer te obedecer. Porque, afinal de contas, é tudo família. Bom, quem vos fala se apresenta, porque eu tinha um título no meio dos meus pedreiros. Eu tinha um pedreiro chamado Farofa, de 60 anos, que ele me chamava de mamãe. Você imagina como eu era, com 60 anos, me chamar de mamãe? Eu era uma, claro. E mamãe, né, faz tudo para os seus filhinhos. Brincadeiras à parte, o misturar das relações, das inteligências, e não saber dividir as coisas, tem afundado muitos negócios. Eu fiz ali uma base para você entender que a inteligência, o QI sem QE, ou seja, inteligência intelectual, e sem o emocional, tem estratégia sem sensibilidade. Você é técnico demais, mas você é pouco sensível. O Cleito disse muito bem, 70% é isso, de envolvimento com as pessoas, ou seja, de relação, de treinamento, de ajuste. Mas se você está preocupado só com técnica, pode estar aí o problema do seu negócio. Eu coloquei Roboão como um exemplo, porque ele declina no seu reinado por falta de ouvir as pessoas, os conselhos. Inteligência emocional sem inteligência espiritual, emoção sem direção. Não tem discernimento. Empolgação o tempo inteiro. Exemplo, Saul. Tomou decisões impossíveis, perdeu o seu reinado.
QS sem prática, ou seja, inteligência espiritual, sem que você pratique as outras duas inteligências. Você se torna um fariseu, porque normalmente você vai falar, ensinar aquilo que você não faz. Você vai marcar uma reunião às 9h e vai chegar atrasado, porque você não consegue discernir, justamente porque você acredita que você pode tudo na sua empresa só porque você é o dono. A estratégia sem sensibilidade gera dureza, a emoção sem direção gera impulsividade, a espiritualidade sem prática gera incoerência. Porque equilíbrio é, repete comigo, maturidade. Pode passar. Bom, eu fiz aqui um esqueminha bem prático para você entender. O motor é o QI. Nossa intelectualidade. V8, motor V12, Porsche, só carrão, certo? Maravilha, você está montado num carrão. Você tem vários diplomas. Você tem várias características maravilhosas intelectualmente falando. Beleza. E a direção é o quê? É a inteligência, o coeficiente emocional. O piloto. Você está num ótimo, excelente carro e você sabe dirigir, tem carteira, consegue controlar o carro. Você é um ótimo motorista. E o GPS é o coeficiente espiritual, ou seja, a inteligência espiritual. E o que acontece? O GPS não move o carro, mas define o destino. Se você tem um QI maravilhoso, você tem uma inteligência emocional incrível, mas sem uma vida espiritual alinhada, você dirige e não sabe para onde está indo. Porque você não consegue definir o propósito. Mas como um bom GPS, tem gente aqui que ainda está recalculando a rota. E várias vezes. E é terrível, né? Alguém aqui já errou o caminho e o GPS recalculou a rota? E você estava atrasado? Não dá desespero? Quando você estava faltando 5 minutos para chegar, você entrou na rua errada e para dar a volta e fazer um retorno, vai gastar mais 10. Aí ele recalcula, porque o interesse dele é que você chegue. Agora, quando você vai chegar, tem a ver com uma disciplina espiritual muito profunda. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou e eu sei o que eu quero fazer. E para viver essa disciplina tem que aprender a dizer não. Não, essa agenda eu não vou aceitar. Não, esse lugar eu não vou ir. Aí, às vezes, o Waze vai dizer, tem uma rua aqui para cortar um atalho. Eu não vou cortar atalho nenhum, eu vou na reta. Eu vou seguir o que eu coloquei lá no princípio. Eu vou seguir a direção que eu mesmo disse que eu faria. A direção, o discernimento espiritual é o apontamento do destino. Deus, Ele faz isso o tempo inteiro com líderes e grandes homens. Eles dizem, você vai chegar em tal lugar através de uma profecia. Um anjo aparece para Manoá e para a esposa e diz, vocês serão pais de um menino nazireu de Deus. Mas tem uma regra. Ele não pode cortar o cabelo, ele não pode beber bebida forte, ele não pode comer carne impura, ele não pode botar a mão de defunto. Ele tem uma série de regras para a profecia acontecer e ser bem-sucedida. Ok? Baseado em Sansão, vocês entendem que quando você ouve de Deus que você vai chegar em algum lugar, alguém já ouviu aqui de Deus uma profecia? Levanta a mão, fui só eu. Quando Deus usa um profeta, quando espiritualmente você tem um destino apontado, assim como Sansão, existe uma regra para o cumprimento dela. E isso não tem a ver com Deus. Porque Ele disse que você seria e você será. Ele disse que eu estaria aqui pregando quando eu tinha 12 anos. E eu estou pregando. Porque muitas vezes eu até errei a rota. Meu GPS me levou para um lugar. Eu refiz o processo. Demorou o tempo, mas a palavra dele se cumpriu.
Eu quero dizer uma coisa para você. Tem gente que está passando do tempo de chegar no lugar desejado. Parabéns. Você está no ambiente certo. Você está no lugar certo para receber a instrução para você alcançar o nível que Deus disse que você chegaria. E quem acredita que vai chegar aqui, levanta a mão agora comigo. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele disse que você seria, você vai ser. Quando Deus disse para mim que eu iria andar de avião, igual eu ando de ônibus, andava de ônibus, eu estava indo dirigir o círculo de oração, pastora, no 51, que é uma estrada que tem lá em Xerém. Eu andava 3 quilômetros a pé para chegar lá. Nesse dia, me veio a memória. Eu fui catar no quintal, eu revirei para achar moeda, porque eu estava atrasada, eu queria chegar no culto, muito calor, eu queria pegar aquela Kombi, que dá a trajetória. Eu queria pegar uma Kombi que tinha lá, eu não tinha dinheiro. Eu fui andando a pé e chorando para o culto. Eu tinha um compromisso. Eu estava sem nada em casa, tentando saber o que eu ia fazer da minha vida. E quando eu chego no culto, suada, eu sento na mesa lá da frente, que na Assembleia de Deus, naquele tempo, eu não sei ainda hoje. Vou deixar um convite aqui. Terça-feira eu vou estar aqui no grupo de oração com as irmãs e com os irmãos aqui. Vai ser um reteté danado. Quem gosta do reteté, venha. Só vem. Eu estava sentada lá na frente, chega um profeta, um rapaz completamente descaracterizado fisicamente. Eu digo, ele estava com uma roupa esquisita e ele disse para mim: hoje a sua humilhação termina no mundo espiritual. Deus colheu suas lágrimas nesse caminho. Eu vou te levar às nações. Você vai dar palestra para as nações. Eu não sabia nem o que seria dar uma palestra. Eu sabia que seria pregação. Eu sou a única pessoa da minha família que me tornei uma pregadora. Eu tomei uma decisão contrária à minha história. Meus pais não são evangélicos. Eu não só orei para tirar minha mãe do alcoolismo, mas eu confrontei a minha mãe até ela deixar de ser alcoólatra. E hoje minha mãe, ela trabalha no AA e recolhe as pessoas na rua e leva para curar elas. Eu estou falando aqui para um público de cristãos, de gente temente a Deus, porque eu não acredito que venha pessoas para um ambiente como esse que não acredite que Deus possa fazer alguma coisa por você. Você é esse carro. Já tem um GPS que foi escrito lá no início, quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Quando Cristo vai nascer, um anjo aparece para Maria com o GPS na mão e diz: ele será. Quando Ana geme, já tem um GPS no céu. A Samuel vai nascer. Você precisa seguir. Quantas revelações aconteceram antes de alguém ter sido gerado? Vai nascer a solução através de alguém que vai ser gerado do seu ventre. Promessas, repita comigo, promessas. Eu queria que você respirasse bem fundo e dissesse promessas. Você precisa acreditar nas promessas. Você precisa acreditar no que Deus disse para você. Tem gente aqui que já está refazendo rota do GPS uma vida, porque não consegue sair do mesmo lugar e está questionando a Deus. Mas você não pode receber uma distração, um convitinho qualquer que você vai. Eu vim no carro com o pessoal da RP e disse para eles do crescimento deles. Eu falei, cuidado com os convites. Cuidado. Porque não é porque você está na mesa sentada com muitas possibilidades que todas elas são para você. Eu tenho certeza que o maior desafio da maturidade é sustentar até o fim aquilo que a gente colocou de proposta no coração,
mesmo que venha convites tentadores para te tirar daquilo que Deus falou que você seria. Para mim, isso é o mais desafiador, pastora. É alguém te chamar para algo muito atraente, muito tentador, mas que não tem nada a ver contigo, nada a ver com o que Deus falou sobre você. Empolgados não fazem história. Só constrói histórias legítimas de serem contadas a pessoas maduras, que são capazes de compreender que uma vida digna de ser vivida não se vive de empolgação. Eu não fico feliz o tempo todo, eu não estou emocionado o tempo todo, eu não ganho dinheiro o tempo todo, mas em todo o tempo eu estou em movimento e eu não pretendo parar. É sobre um movimento contínuo, insistente, de quem sabe para onde está indo. Você acredita? Eu já recebi convites mirabolantes. A inteligência espiritual te dá uma capacidade. Pode passar aqui para você entender. Passa o slide. A inteligência espiritual te dá uma capacidade de discernir o teu destino. Mas se você não tiver inteligência para lidar com essa questão, você se torna alguém completamente vulnerável. Eu gosto demais do Salmo de Davi, Salmo 27, se eu não me engano. Eu gosto do 27 e do 56, que ele afirma para ele mesmo: eu pereceria sem dúvida, se eu não cresce, que eu veria a bondade de Deus na terra dos viventes. Porque eu sei que o que Deus tem para mim não é só no céu, também está aqui na terra. Ele diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Eu não vou me dar o direito de ser medroso, porque quem disse que eu ia chegar e que eu ia viver, não mente. O medo não faz parte da minha trajetória. E como nós somos tridimensionais, todo o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo sejam conservados. Repita comigo esse versículo: que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. O que é integridade? Inteiro. Ele está dizendo o seguinte: a gente tem que ser inteiro para a gente conseguir viver a plenitude da maturidade. Eu não posso e não devo ser uma única inteligência, uma única área. Há os que tudo oram, mas há os que oram e agem. E há os que oram, agem e refletem. É uma escolha. Pode passar. Pode passar? As três inteligências, como eu disse, QI, inteligência intelectual, emocional, espiritual. A estratégia pensa, a emoção conecta e o espírito direciona. Esse aqui eu fiz para vocês fazer uma fotofrase, porque isso aqui é muito importante. Cada uma desenvolve dimensões na vida. Pessoas que estão desequilibradas são refletidas nos resultados. Naquela foto em que eu estava com a irmã do Coque, gente, eu estava no óleo, fritando. O meu marido falava assim: ela está no óleo, se falar morre, morreu.
Só que tem uma coisa. Eu estava desequilibrada em outras áreas, emocionalmente. Eu estava 100% achando que Deus estava alinhando, que Ele ia resolver tudo para mim. Então, eu orava de manhã, de tarde, de noite. Eu fazia 36 horas de jejum. Eu ficava sem comer. Eu estava quase flutuando. Era culto de manhã. Eu pregava na empresa. Eu panfletava na hora do almoço. Era assim. E, normalmente, o desequilíbrio vai fazer uma coisa que você conhece muito bem no meio religioso. Eu não vou estudar, não, porque senão eu não vou ter tempo de ir na igreja. Eu não vou fazer tal coisa, senão eu não vou conseguir conciliar. E é justamente sobre conciliar que eu estou aqui falando com vocês. Pode passar. A inteligência intelectual, vocês vão tirando foto que eu vou precisar passar rápido para a gente encerrar. Ela vai te dar a capacidade de analisar, planejar, resolver, criar estratégia, porque o QI realmente resolve problemas, mas não resolve o sentido da vida. Bom, eu te falo com toda a propriedade. Eu conheço gente que tem trocentos diplomas numa parede, mas tem um emocional frágil e não tem uma vida espiritual alinhada. Então, o diploma não leva ele para lugar nenhum. E aí você pode me perguntar, é capaz de alguém que tem muito estudo ser mal-sucedido? É. Eu conheço vários. E você fica se questionando, meu Deus, com uma profissão dessa, com uma função dessa, com tudo que esse cara tem, eu seria grande. Não, mas ele não conseguiu alinhar as bases. Pode passar. A inteligência emocional é a capacidade de lidar com pessoas, construir relacionamentos, liderar as equipes, governar as suas emoções. E quem não governa as suas emoções não consegue governar pessoas. Melhor é o longânimo do que o valente e o que domina o seu próprio espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16, 32. Pode passar? A inteligência espiritual te dá a capacidade de discernir propósito, alinhar decisões com valores e princípios do reino de Deus, enxergar além do imediato, viver com direção, porque o homem espiritual discerne todas as coisas, disse Paulo na carta dos Coríntios, ensinando esse povo crente a ter equilíbrio. Porque a igreja de Corinto, eles tinham desequilíbrio em várias funções, inclusive nos cultos. Paulo tem que dar uma lição para o povo de Corinto a respeito de algo que o cristianismo deveria exalar. 1 Coríntios, capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, é como um sino barulhento. Falar em língua sem amor é barulhento. Gritar aleluia e glória a Deus sem amor é barulhento. Ainda que você dê todos os seus bens para os pobres, você tenha dom de profetizar, sem amor, ninguém vai olhar isso como um cristianismo genuíno e verdadeiro. Porque o verdadeiro cristianismo, a verdadeira relação com a vida espiritual é o amor que se exala e não aquilo que eu externalizo que eu sou. Repita comigo, equilíbrio. A inteligência espiritual é a capacidade de enxergar a vida a partir da perspectiva de Deus. Repita comigo, a partir da perspectiva de Deus. Sabe o que significa isso? Olhar como Deus olha, sentir como Deus sente. Aí você pode dizer, é quase impossível. É você ser capaz de fazer uma oração antes de tomar uma decisão impulsiva. Cristo, o que o Senhor faria se estivesse no meu lugar? De repente você nem tenha tanto conhecimento assim da Bíblia, mas se você for ler, você vai buscar numa atitude muito parecida com essa, em que me roubaram a túnica, Jesus mandou dar a capa também.
Não vou brigar por causa de um CNPJ e um sócio que está me enganando. Pode ficar com isso tudo, porque aquele que me deu, me dá de novo e de novo e de novo. Não é sobre uma empolgação de começar, é sobre também saber parar e entregar aquilo que não faz sentido. Se está roubando a paz, não é de Deus. Por quê? Porque as coisas do Senhor, as bênçãos enriquecem, não acrescentadores, e vêm acompanhadas de paz. Aprender a deixar o ambiente que não tem paz, aprender que tem coisas que a gente não controla, e sair disso é libertador. Você sabe que o mais difícil não é começar, é terminar. Eclesiastes capítulo 7, verso 8, Salomão diz: melhor é o fim do que o princípio. Repete comigo: melhor é o fim do que o princípio. Mas aqui ele não está falando de um ponto final, sabia? Ele está dizendo o seguinte: melhor do que começar empolgado é ter maturidade para continuar e ver o resultado daquilo que eu fiz. Melhor é o resultado. Que ainda não chegou, o resultado ainda não acabou. Não tem game over ainda. Então você está proibido de desistir. Não tem game over. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eclesiastes, Salomão vai nos dar um show de maturidade. Ele diz no capítulo 3 que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E ele vai fazer um paralelo entre um extremo e outro. Tempo de guerra e tempo de paz. Mas ele não fala que no meio tempo tem um alíviozinho, nada. Ele diz que vai ter tempo de guerra, mas que também vai ter tempo de paz. Ele diz tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Ser maduro é saber que tem gente que vai chegar e tem gente que vai embora. Tempo de plantar e tempo de... E você planta uma coisa hoje e colhe hoje mesmo? Espera. Maturidade de saber esperar. Eclesiastes. Eu amo Eclesiastes. Eu amo os provérbios de Salomão. Eu amo sabedoria. Salomão nos dá uma lição absurda. Em Eclesiastes, no capítulo 11, ao observar uma técnica oriental, ele vai ensinar a gente a passar por crise. Dizendo: lança teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o achará. Reparte com 7, talvez com 8. Porque você não sabe qual o mal que vai ter na terra. Você não sabe se amanhã você vai precisar dividir a sua colheita hoje. E se amanhã você que vai precisar receber uma oferta da colheita de alguém. A técnica era o seguinte: vamos lançar o pão sobre a água. Nascer dos rios, a semente lançada. Numa lógica humana, eu vou usar o meu linguajar para ficar mais prático. Imagina águas em movimento, misturada com lama. E eu jogo uma semente aqui. Não tem garantia de que ela vai nascer aqui. Ela pode nascer lá. Puxa, mas aqui não é o meu terreno. Eu plantei no meu terreno. A água levou para o terreno do José. Aí Salomão ensina a gente a dividir. Ele falou assim: lança teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias vocês vão achar. E quando vocês achar, reparte. Porque ninguém vai ficar sem nada. Porque se vocês repartirem, todo mundo vai colher alguma coisa. Depois de muitos dias o achará. Não reparte com 7, reparte com 8, porque vocês não sabem qual é o mal que vai ter sobre a terra. Acordo, maturidade. Melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Sabe qual é o maior problema de quem começa empolgado? É que ele jura que vai dar tudo certo. É o problema grave da sociedade mal conversada. Né, pastor?
Porque se a pessoa, quando ela vai começar uma sociedade, uma parceria, ela diz, se não der certo, vamos dividir como, vai ser como. Mas a pessoa que só pratica no espiritual, que ele só pensa na vida espiritual, ele vai dizer, vai dar certo em nome de Jesus. Porque o irmão fulano é uma bênção. E se der errado? É por isso que algumas amizades se destroem. É por isso que algumas coisas acontecem que fogem do controle. E aquilo que era para ter sido uma bênção, hoje, para você que está aqui agora, se tornou um problema grave. Porque tem gente aqui lamentando agora, como é que eu vou desfazer isso? Ah, mais difícil do que fazer é desfazer. É por isso que eu detesto reforma. Porque reformar exige muito mais do que construir o novo. Né, irmão? Muito difícil. Na reforma a gente vivencia a caixinha de surpresa. Pode aparecer um cano furado. Um fio desencapado. Que não estava no cronograma físico-financeiro da obra. Vai demorar mais tempo e eu posso gastar mais. Repete comigo, maturidade. Pode pular. Pode pular essa também. Quem enxerga apenas o presente toma decisões limitadas. Porque uma vida com propósito é aquela que eu entenda as razões pelas quais eu faço o que eu faço. E claramente as que eu deixo de fazer ou as que eu não faço. Clareza. Eu sei por que eu estou fazendo, mas eu também sei por que eu não estou fazendo. Repete comigo, clareza. Nos falta clareza. Diante de toda essa proposta, eu quero dizer uma coisa para vocês muito importante. Vou terminar já. Deus me chamou para profetizar. Eu ia falar, talvez por muitas vezes Deus me posicionou como uma palestrante. Os títulos eu uso como uma caixa de ferramentas, né? Eu disse pro Rafa da RP, eu falei assim, às vezes eu vou abrir a caixa e eu vou precisar usar a ferramenta certa, do jeito certo, no lugar certo, para atingir o alvo. Ele é teu coração. E você imagina que essa caixa de ferramenta é aquele triângulo das 3 inteligências? E todos os dias você precisa usar o instrumento certo para agir da maneira certa. Sem empolgação. Racionalidade. Algumas pessoas me fazem algumas perguntas meio loucas. E foi até uma conversa lá da minha casa, semana, sobre o alcoolismo da minha família. E sobre uma conversa com o pastor Cláudio Duarte, muito engraçada. Ele disse, imagina se você está numa mesa de cirurgia e chega um cirurgião com uma lata de cerveja dizendo, e aí, vamos operar agora ou daqui a pouco? Não tem a ver de eu estar julgando o que ele está bebendo, tem a ver que na hora que ele precisa estar racional, ele não está. Eu não posso confiar em alguém que fugiu da sua razão. Eu não posso confiar em alguém que fica o tempo todo embriagado e não raciocina absolutamente nada. Por quê? Porque está com bloqueios emocionais, está emocionado com tudo, tem afetos mal resolvidos, está com a alma quebrada. Abraça na hora de afastar e afasta na hora de abraçar. Uma das lições mais fortes da minha vida, eu tinha mais de 100 funcionários na construtora. Foi eu conseguir fazer uma leitura sobre cada funcionário. E mais difícil para mim foi o que eu aprendi com meu filho Heitor. A linguagem não verbal. E a linguagem não verbal, ela exige muito tempo.
Porque eu preciso parar e prestar atenção minuciosamente em cada detalhe que a pessoa está fazendo, para mim entender qual a intenção do que ela está fazendo. Mas se eu estiver com a minha emoção mal resolvida, eu penso que tudo é ataque. Eu penso que tudo é pessoal. Tem 3 meses que eu perdi um filho adotivo, 5 meses que eu perdi meu filho adotivo e 3 meses que eu perdi meu encarregado geral. E esse meu encarregado que faleceu, eu pude fazer uma coisa interessante, que eu escutei até num vídeo do Thiago Brunet essa semana. Eu respeitei, eu amei, eu cuidei, eu direcionei, eu ensinei. Eu pude me despedir dele dizendo: combatemos o bom combate. Você fez algo lindo na minha vida, mas eu também fiz algo maravilhoso na sua. Não tem culpa nisso. Quero te fazer uma pergunta. Se você é uma pessoa que sabe exatamente o que você está fazendo, ou que você não pode, não deve fazer, você sabe por que as pessoas estão na sua empresa e por que elas estão saindo? Sei, Fabiana. No fundo, você sabe. A gente só não assume. Eu quero te convidar agora, nesse momento comigo, a uma autoanálise, a uma reflexão. Você acabou de descobrir que você tem 3 ferramentas importantes para manusear na vida. Na hora de ser racional, se você se torna espiritual demais, problema sério. Por isso que nós fomos convidados por Paulo a fazer culto. O culto é racional. Porque Deus gosta de gente que sabe o que está fazendo. Mais do que isso, de gente que assume. Não é só saber o que está fazendo, é assumir o que fez. Se eu errei, eu assumo e vou me consertar. Se está dando ruim, eu vou assumir, a responsabilidade é minha, a empresa é minha, eu que criei. Chama todo mundo, faz uma reunião e começa a mexer agora nesse negócio. Fica de pé aí, vamos encerrar. Feche teus olhos. Eu queria que você pensasse no momento que você sonhou com a empresa. Eu sei que tem gente aqui que está sonhando ainda. Sabe aquela hora que você está super empolgado? Tipo quando a gente está apaixonado porque conheceu o amor da vida. Tipo quando a gente está empolgado, quando a gente conhece o Best Forever. A hora que você falou: cara, eu vou abrir esse negócio. Vou bombar. Vai dar super certo. Eu vou dar emprego, eu vou ajudar as famílias, eu vou fazer isso, aquilo. Eu vou ser um contribuidor do reino de Deus, eu serei um grande ofertante. Eu tenho uma história com Deus. Eu quero construir uma história de vitória, eu quero construir uma história digna de ser contada, de ser falada. Eu quero deixar legado. Feche teus olhos enquanto eu vou ministrar com o Ministério de Louvor essa música. Eu quero que você agora se lembre. Traga, como disse Jeremias, quero trazer à memória só aquilo que me dá esperança. E a minha esperança está em quê? Nas promessas de Deus e em tudo que Ele disse que você teria. A história não acabou, ainda está sendo escrita por Ele, e ainda você verá milagre. Sempre haverá escape, sempre haverá milagre,
sempre haverá recurso. Se você confia somente naquilo que Deus pode fazer por você nessa vida, a Bíblia diz que nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas eu prefiro confiar no Senhor, porque Ele é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, morada do Altíssimo. Ei, o Senhor está no meio dela, e ela não será abalada. Nós não seremos abalados por nenhuma crise, por nenhuma troca de governo, por nenhuma disfunção no mercado, porque a nossa confiança está em Deus. Alinha hoje o teu espírito com o Espírito de Deus, as suas emoções com o coração de Deus e a sua mente com a mente de Deus. Enquanto esse hino vai tocar, se lembre agora do primeiro dia e ore a Deus por isso. Quero orar com você, feche teus olhos agora. A música diz que a cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Ele escreveu uma história nova para você. Não importa qual o nível do teu problema, em Deus Ele tem solução. Que bom que você está aqui buscando conhecimento, para que haja clareza diante de tudo que você está passando agora. Ore junto comigo e coloque diante de Deus o seu projeto, tua empresa, teus sonhos, tudo que você construiu. Senhor, em nome de Jesus, nós rendemos graças a Ti nessa manhã, porque o Senhor é bom. A sua bondade e o seu amor duram para todos sempre. Nós estamos caminhando debaixo da graça do Senhor. E como diz o salmista no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, é meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele vai me livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, porque Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas eu sempre estarei seguro. A sua verdade é escudo, é bloqueio. Essa, Senhor, é a oração essa tarde de todos nós que estamos passando desafios. Nós descansamos à sombra das suas asas. Nós caminhamos sabendo que, por mais fortes, inteligentes, por mais sabedoria e conhecimento que nós tenhamos, nós somos completamente dependentes do Senhor. Nós confiamos no seu agir. Nós confiamos no manifestar da sua graça e do seu poder. Eu oro e eu ligo minhas palavras no céu, assim como na terra. Repita comigo: Senhor, eu alinho o meu espírito ao seu espírito. O meu coração, teu coração, e a minha mente com a sua mente. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê sabedoria para você viver esse tempo novo. Você acredita nisso? Eu creio nisso. Bom, gente, eu quero rapidamente colocar um QR Code aqui na tela.